Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou demonstrar para vocês uma funcionalidade que tem dentro do Strategy Quant, a qual permite você comparar determinada estratégia com um benchmark, no caso o índice S&P 500. E qual que é o ponto interessante de você fazer esta comparação com o S&P 500? Porque no fundo todo mundo busca o que? Superar o mercado, é o que o pessoal chama de alfa. Talvez você já tenha escutado entrevistas de gestores de fundos falando sobre isso, né? O que seria o alfa de um portfólio ou de um fundo? É o quanto aquele fundo consegue gerar de desempenho, de retorno acima do mercado. Então esse alfa ele é descorrelacionado com o mercado. O beta seria o retorno que o fundo obteve que está correlacionado com o mercado. Essa medida de mercado geralmente se mede pelo índice. No futuro eu vou fazer um vídeo talvez um pouco mais explicativo para você entender aí o que é o alfa e beta, essas letras gregas, né? O que significa o alfa e beta em termos matemáticos. Mas por hora o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é como que você faz a comparação de uma estratégia no Strategy Quant com o benchmark, com o S&P 500. Então me acompanhe aqui na tela. Bom pessoal, então eu estou aqui no módulo construtor, é o módulo builder do Strategy Quant. Nós fizemos uma demonstração em um vídeo recente, onde nós fizemos a mineração de estratégias e nós chegamos aqui neste processo a 216 estratégias no nosso Data Bank. Então eu vou expandir aqui, nós temos aqui o banco de dados de estratégias geradas. Nós utilizamos filtros automatizados para poder eliminar estratégias neste processo de mineração. E depois eu demonstrei aqui como que a gente filtra as estratégias manualmente. E é natural que você faça essa intervenção manual no início de maneira mais frequente para que você entenda como que funciona a ferramenta. À medida que você vá ganhando autonomia e naturalidade no uso da ferramenta, você vai tender a utilizar ainda mais a automatização do processo. Mais para frente eu vou gravar vídeos aqui demonstrando como que você cria um projeto onde você pode automatizar desde a geração das estratégias, passando pelos testes de robustez, pela otimização e chegando aí à geração de um portfólio de estratégias automatizadas. Isso num fluxo de início ao fim de maneira 100% automatizada. Algo que eu, particularmente, como experiência pessoal, só vi dentro do Strategy Quant. Então eu não conheço nenhuma outra ferramenta que faça esse processo de maneira tão automatizada e eficiente quanto o Strategy Quant. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, vamos fazer a comparação de uma estratégia com o benchmark. Então, aqui dentro do Data Bank, vamos supor que eu selecione esta segunda estratégia e clique duas vezes. Eu vou vir então para a aba Resultados dentro do Builder. E aqui, por exemplo, eu já caí aqui na amostra Out of Sample. Então eu vou deixar aqui Compra mais Venda, Out of Sample, e vou clicar aqui em Gráfico de capital. E aqui nesta tela nós temos a evolução do patrimônio dessa estratégia e aqui no subgráfico abaixo qual foi o drawdown em determinado momento de tempo. Observe que está marcado aqui no eixo X a opção Trade. Então eu estou vendo aqui a evolução Trade a Trade. Eu preciso mudar aqui para a escala de tempo para poder habilitar esta funcionalidade de benchmark. Então eu vou habilitar aqui o benchmark. E a única opção que nós temos no momento é o S&P 500. Então eu vou habilitar o S&P 500 e você vai ver aqui a curva amarela, qual que foi o retorno do S&P 500. Então observe que essa estratégia ela teve um retorno aquém do S&P 500. No entanto, aqui a volatilidade da estratégia ela foi bem menor nesses períodos de drawdown aqui do S&P 500. Aqui do lado direito a gente consegue ter uma tabela comparativa de qual foi o lucro líquido da estratégia versus o lucro líquido do benchmark. Então, se eu tivesse investido apenas no S&P 500, o S&P 500 teria me dado um retorno maior ao longo do tempo do que utilizando a estratégia. No entanto, eu tive aqui um rebaixamento no S&P 500 de $17.000, ao passo que na estratégia eu tive de $1.500 nesses dados históricos aqui. Então para o S&P 500 isso representa 33% do patrimônio neste momento em que houve este rebaixamento, enquanto que para a estratégia houve um rebaixamento de 7%. Nós temos aqui outras métricas de desempenho e temos também aqui a taxa anual de crescimento composto.
Então, para o S&P 500, a taxa de crescimento do capital foi de 15,18% ao ano, enquanto que para a estratégia foi de 8,39% ao ano. Então, essa comparação aqui com o benchmark é algo que talvez se você estiver minerando estratégias, você não vai fazer com um número elevado de estratégias. Você vai deixar para fazer isso numa etapa posterior, próximo ali do momento onde você vai criar um portfólio. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar neste vídeo. E você que está acompanhando o canal desde o início ou há alguns meses, você já percebeu que a gente está falando bastante aqui sobre o Strategy Quant desenvolvido pela SQX. E por que nós estamos falando do Strategy Quant? Porque é uma ferramenta que apresenta diversas funcionalidades muito interessantes para quem está querendo desenvolver estratégias baseadas em indicadores e ganhar eficiência, produtividade neste processo. É uma ferramenta, é um software que te permite automatizar todo o fluxo de desenvolvimento de robôs. E é uma ferramenta única, na minha opinião. Eu não encontrei nenhuma outra ferramenta que entrega todas as funcionalidades que a gente encontra dentro do Strategy Quant. Então, se você tem gostado aí do Strategy Quant e você quer se aprofundar nesta ferramenta, eu recomendo você deixar o seu nome aqui na lista de espera, que nós vamos criar um material educacional específico para poder desenvolver estratégias dentro do Strategy Quant, abordando principalmente o conteúdo teórico necessário para você utilizar de maneira adequada o Strategy Quant. E se você tem acompanhado todos os vídeos que a gente tem feito sobre o SQX e acredito que é uma ferramenta que vai agregar bastante ao seu processo de desenvolvimento, eu recomendo você utilizar o cupom de desconto que nós aqui da NeoTraderBot conseguimos junto à SQX. Então, utilizando o cupom NeoTraderBot, você vai ter acesso a 20% de desconto em qualquer versão do Strategy Quant da edição brasileira. Então, não adianta você tentar colocar este cupom para comprar a versão internacional. Eu até recomendo você comprar a edição brasileira. Por quê? A edição brasileira ela incorpora todas as funcionalidades da versão internacional, só que ela tem adaptações para que você possa construir estratégias para o mercado brasileiro também. Então você vai conseguir construir estratégias tanto para o mercado americano, quanto para criptoativos, quanto para a bolsa B3. Isso porque a B3, o processo de negociação da B3 tem algumas particularidades que precisaram ser tratadas a fim que a ferramenta SQX conseguisse gerar o código-fonte de maneira automatizada para MetaTrader. E eu recomendo você adquirir a versão Ultimate ou a Pro, porque elas disponibilizam funcionalidades que realmente agregam valor a quem está tentando desenvolver estratégias, minerar estratégias para operar de maneira 100% automatizada. Bom, então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até!